Bloco 1 menos Atlântida. A cidade engolida pelas sombras do mar há lendas que nunca morrem. Histórias que atravessam séculos como sussurros de um passado proibido, repletas de mistério e terror. Entre todas as narrativas antigas, poucas são tão envoltas em sombras quanto a de Atlântida, a lendária ilha que, segundo os escritos de Platão, teria desaparecido em um único dia e noite tragada pelas águas furiosas do oceano. A simples menção ao nome dessa cidade perdida desperta o fascínio e o medo, como se sua memória fosse um eco de algo que não deveria ser lembrado. Era apenas um mito ou uma advertência gravada na eternidade para que nunca esquecêssemos o preço da arrogância humana diante dos deuses e das forças ocultas da natureza. Platão, no século IV Aquádigo, escreveu sobre Atlântida em seus diálogos Timeu e Critias, descrevendo-a como uma potência marítima colossal, localizada além das colunas de Hércules, o que hoje conhecemos como Estreito de Gibraltar, uma terra fértil, de riquezas incontáveis, com templos dedicados a Poseidon, o deus dos mares, e uma sociedade que possuía avanços além da compreensão de sua época. No entanto, o filósofo advertia que essa civilização havia se corrompido, traído sua essência, e por isso fora condenada à destruição. Muitos leitores enxergaram apenas um mito alegórico, mas para outros, esses textos eram mais do que filosofia, eram um testemunho de uma tragédia real, ocultada pelo tempo e pela água. O poder de Atlântida, segundo Platão, era tão vasto que sua frota poderia esmagar impérios inteiros. Era uma civilização que dominava a ciência, a arquitetura e possivelmente segredos ocultos de natureza espiritual. Suas ruas, segundo a lenda, eram adornadas com metais preciosos, entre eles o enigmático oricalco, um material misterioso e luminoso, citado em nenhuma outra parte do mundo com tanta ênfase. Templos grandiosos erguiam-se em sua capital, todos voltados para a veneração de Poseidon, o senhor das águas e dos terremotos. A cidade parecia intocável, abençoada, destinada a dominar o mundo. Mas como toda história marcada pelas sombras, a grandeza cedeu lugar à decadência, e o orgulho despertou a fúria dos deuses. A destruição foi súbita. Platão descreve que em apenas uma noite e um dia, terremotos e dilúvios engoliram a cidade inteira, tragando seus habitantes para o fundo do oceano. O que antes era poder, glória e soberania, transformou-se em silêncio eterno sob as águas. Assim nasceu a lenda que atravessaria civilizações, ressurgindo em textos medievais, em mapas secretos e em cultos obscuros que afirmavam guardar a memória do que realmente havia acontecido. Afinal, uma cidade inteira poderia desaparecer sem deixar vestígios? Ou os vestígios foram deliberadamente escondidos, preservados apenas por aqueles que acreditavam no poder perdido de Atlântida? Ao longo dos séculos, a história de Atlântida foi reinterpretada sob diferentes prismas. Para alguns, era apenas a invenção de um filósofo, usada como metáfora para explicar a corrupção humana. Para outros, era um relato real, passado de geração em geração por sacerdotes egípcios, que teriam narrado a tragédia aos gregos como um aviso do que acontece quando uma civilização desafia as leis divinas. Há também os que veem em Atlântida um centro espiritual avançado, um reino onde mistérios ocultos floresceram, onde homens e deuses caminhavam lado a lado, até que a soberba trouxe a ruína. Os exploradores modernos, ao longo dos séculos, se lançaram aos mares em busca da cidade perdida. Muitos acreditaram ter encontrado sinais em diferentes pontos do globo, nas profundezas do Atlântico, nas Américas, no Mediterrâneo e até na Antártida. Cada nova hipótese reacendia o fogo do mistério, como se Atlântida fosse uma sombra que nunca pudesse ser apagada por completo. Alguns relatos falam de ruínas submersas, de estruturas inexplicáveis, de pedras que não deveriam estar onde estão. Seriam ecos da cidade perdida? Ou apenas ilusões geradas pelo desejo humano de encontrar aquilo que nunca deveria ser revelado? Mas talvez o aspecto mais sombrio da lenda não esteja apenas em sua glória perdida ou na destruição que a engoliu. O verdadeiro terror está na mensagem oculta. A ideia de que civilizações inteiras podem desaparecer da noite para o dia, levadas por forças além da compreensão. A Atlântida de Platão não é apenas uma cidade perdida. É um lembrete de que nada é eterno, nem mesmo os impérios mais poderosos. Sob Esógues, a cidade continua a assombrar a imaginação humana, como se esperasse o momento de emergir novamente, trazendo consigo não apenas seus segredos, mas também o aviso sombrio de sua queda. E você, acredita que a Atlântida realmente existiu, ou será apenas uma fábula filosófica que ganhou vida própria? Uma coisa é certa: a cada mergulho na história, a lenda parece mais viva do que nunca, como se estivesse à espreita, aguardando para ser redescoberta. Platão, o grande filósofo grego, descreveu a Atlântida não apenas como uma cidade, mas como um império inteiro, avançado, rico e poderoso,
que floresceu milhares de anos antes de sua época. Segundo ele, essa civilização possuía conhecimentos grandiosos em arquitetura, navegação e organização social, vivendo em um território paradisíaco, com riquezas naturais incomensuráveis. A cidade seria composta por enormes muralhas circulares, canais que cortavam o território como artérias vivas, e templos erguidos em honra aos deuses, especialmente a Poseidon, senhor dos mares. Mas a lenda não é apenas um conto de glória. Ela termina em tragédia quando, em apenas um único dia e noite, a fúria da natureza teria engolido Atlântida para sempre, deixando apenas o eco de sua memória, nas palavras de Platão. Muitos acreditam que Platão inventou a história como uma metáfora moral. Outros sustentam que se trata de um registro real de uma civilização desaparecida. O mistério se perpetua e quanto mais o tempo passa, mais a sombra da dúvida cresce. Teria mesmo existido uma Atlântida, ou seria apenas uma advertência contra a arrogância humana? Bloco 2 - A Cidade do Abismo, Glória e Orgulho de Atlântida, descrita por Platão no Timeu e no Critias, surge como uma joia cintilante no oceano do passado, uma cidade cercada por mistério e envolta em grandeza. Seus templos não eram simples construções, mas colossos erguidos em mármore branco e adornados com ouro puro, refletindo a luz do sol de maneira tão intensa que, segundo a lenda, viajantes que se aproximavam podiam ver o brilho dourado a quilômetros de distância. As muralhas que protegiam a cidade eram formadas em anéis concêntricos, gigantescos círculos de pedra e metal, que se entrelaçavam como se fossem obras divinas, e cada círculo era separado por canais de água navegáveis. Esse planejamento arquitetônico fazia de Atlântida não apenas uma cidade fortificada, mas um espetáculo de harmonia e simetria, um reflexo de poder e disciplina. No centro da cidade erguia-se o magnífico templo dedicado a Poseidon, protetor da ilha e deus venerado como pai da linhagem Atlante. A construca, maior que qualquer templo conhecido da Grécia Antiga, era decorada com estátuas gigantes do deus e de seus descendentes, heróis que governavam Atlântida. Revestido de prata, ouro e marfim, o templo reluzia sob o sol e abrigava uma imensa estátua de Poseidon montado em uma carruagem puxada por cavalos marinhos. Ao redor, sacerdotes entoavam cânticos em rituais que misturavam devoção e temor, enquanto o povo acreditava que suas colheitas, tempestades e até mesmo sua sobrevivência estavam diretamente ligadas à benevolência ou à ira do deus dos mares. Os Atlantes eram descritos como uma civilização altamente organizada. Governados por reis, descendentes diretos de Poseidon, cada região da ilha tinha seus líderes e responsabilidades, formando uma estrutura política que impressionava até mesmo os povos vizinhos. Possuíam conhecimentos de engenharia avançada, construíam portos capazes de abrigar centenas de embarcações e mantinham frotas de navios tão poderosos que seu domínio se estendia para além do horizonte. Atlântida era vista como uma potência naval, controlando rotas marítimas e acumulando riquezas que vinham de terras distantes, do ouro das montanhas até os tesouros escondidos no fundo do mar. Mas não era apenas a arquitetura ou o comércio que fascinava. A cidade ostentava um poder quase mítico em sua capacidade de dominar a natureza. Diziam que os Atlantes tinham desenvolvido formas de canalizar a água por meio de grandes aquedutos e barragens, cultivando vastas plantações em terras férteis, que pareciam nunca esgotar sua produtividade. Eles dominavam metais que outras civilizações sequer conheciam, como o mítico oricalco, um metal brilhante e resistente que, segundo as descrições, cobria partes das muralhas e monumentos da cidade. Esse recurso misterioso alimentava ainda mais a aura sobrenatural de Atlântida, como se fosse uma dádiva dos deuses ou talvez um segredo perdido de uma ciência, além da compreensão da humanidade comum. Porém, por trás de tanta glória, havia algo sombrio, um sinal de que a perfeição da Atlântida escondia também seu próprio fim. Platão descreveu os Atlantes como orgulhosos, arrogantes, e cada vez mais distantes da simplicidade e da virtude que seus deuses esperavam. Com o tempo, aquele povo que havia sido justo e disciplinado tornou-se ganancioso e cruel, sedento por conquistas e poder absoluto. Os reis de Atlântida não buscavam mais apenas o equilíbrio, mas sim a expansão, invadindo outras terras, escravizando povos e impondo sua supremacia. A arrogância se tornou a marca da nação, e a própria terra que o sustentava começou a dar sinais de que algo terrível estava por vir. E assim, a narrativa se transforma em uma advertência temporal. Quanto mais próximo da glória, mais frágil se torna o alicerce da humanidade. Atlântida, que brilhou como um farol de grandeza, caminhava lentamente para o abismo, sem perceber que sua própria soberba estava atraindo as forças da destruição. No coração da narrativa de Atlântida, chegamos ao ponto em que as lendas se misturam com as primeiras interpretações místicas feitas por filósofos, sacerdotes e exploradores da antiguidade. Platão descreveu a cidade como uma potência gloriosa que, corrompida pelo próprio excesso de riqueza e arrogância,
despertou a ira dos deuses. Essa condenação culminaria em um único dia e noite de fúria, quando a terra tremeu, o mar avançou, e toda a ilha desapareceu sob as águas profundas. O que torna esse relato ainda mais sombrio é que, ao longo dos séculos, monges medievais, místicos renascentistas e ocultistas do século XIX reinterpretaram o mito de Atlântida como um presságio. Para eles, a destruição da cidade não era apenas um episódio do passado, mas um aviso para todas as civilizações. Quanto maior o poder e a soberba, mais inevitável será a queda. Muitos afirmavam ter visões de templos submersos, cidades de cristal iluminadas no fundo do oceano e espíritos vagando pelas profundezas, clamando por justiça. Essas visões ganharam força entre sociedades secretas que viam na Atlântida não apenas um lugar perdido, mas um reino espiritual que ainda exerce influência sobre a humanidade. Ao nos aprofundarmos no mito de Atlântida, percebemos que a tragédia não era apenas geográfica, mas espiritual. Platão descrevia a cidade como uma sociedade avançada, dotada de tecnologia, riquezas e um poder militar inigualável. Porém, o excesso de confiança, a ganância e a arrogância corromperam o coração dos atlantes. Esse detalhe é crucial porque ele transforma a narrativa em um aviso eterno. Quanto mais uma civilização cresce em grandeza, mais vulnerável se torna a ruína, caso esqueça os limites de sua própria humanidade. O mar impiedoso e eterno se tornou o túmulo da cidade, um lembrete sombrio de que a natureza não perdoa. Muitos acreditam que templos majestosos e palácios de ouro repousam adormecidos nas profundezas, guardando segredos e maldições capazes de trazer loucura a quem ousar buscá-los. Alguns relatos antigos falam de pescadores e marinheiros que, ao navegarem em águas desconhecidas, ouviram cânticos vindos do fundo do oceano, como se as almas dos atlantes clamassem por vingança. A lenda não morreu com a antiguidade. No Renascimento, ocultistas começaram a enxergar a Atlântida como o berço de todo o conhecimento perdido. Acreditavam que os atlantes dominavam energias místicas, cristais capazes de canalizar o poder do universo, e técnicas de manipulação da mente humana. Assim, a destruição da cidade não seria apenas um cataclismo natural, mas um sacrifício imposto pelos deuses para impedir que a humanidade tivesse acesso a forças que poderiam destruir o mundo. Essa visão inspirou sociedades secretas, que passaram a cultuar a ideia de que os descendentes dos atlantes ainda vivem entre nós, camuflados, guardando seus mistérios. Essa crença se transformou em combustível para lendas de impérios ocultos, rituais macabros e até a teoria de que desastres naturais seriam manifestações da maldição da Atlântida, ainda ativa nos dias de hoje. Com o avanço das grandes navegações, o mito ganhou força renovada. Conquistadores espanhóis, ao ouvirem sobre impérios cobertos de ouro na América, acreditaram estar diante da própria herança atlante. Cidades como Tenochtitlan foram comparadas à Atlântida pela grandiosidade e pela organização. Relatos de sacerdotes indígenas reforçavam essa ideia, pois muitos falavam de povos que vieram do mar em tempos imemoriais, trazendo consigo saberes e rituais esquecidos. Assim, Atlântida passou a ser interpretada não apenas como uma cidade perdida, mas como a semente de todas as civilizações. Os próprios maias, incas e astecas eram muitas vezes apontados como herdeiros dos atlantes. Essa leitura deu origem a teorias macabras, sugerindo que sacrifícios humanos e rituais de sangue praticados por essas culturas seriam um eco da corrupção original da cidade afundada. Mas talvez o mais aterrorizante esteja nas visões modernas da lenda. No século XIX, escritores esotéricos começaram a descrever Atlântida como um império que experimentava com forças cósmicas. Para eles, os atlantes dominavam a fusão entre ciência e magia, criando máquinas movidas por cristais que manipulavam o próprio tecido da realidade. Esses experimentos teriam causado o cataclismo que os destruiu. Nesse ponto, Atlântida não era apenas vítima da natureza, mas responsável pela própria aniquilação. Essa interpretação macabra ressoa fortemente nos dias de hoje como uma metáfora assustadora para o avanço tecnológico humano. Se os atlantes foram engolidos pelo mar por ultrapassarem os limites, não seríamos nós os próximos? E é aqui que o mito se transforma em sombra eterna. Atlântida não desapareceu apenas como um lugar físico, mas se tornou um espelho da arrogância humana. A cada época ela ressurge como um presságio sombrio, lembrando que a ascensão e a queda caminham lado a lado, seja nas páginas de Platão, nos rituais de sociedades ocultas ou nas buscas desesperadas de exploradores modernos. A lenda ecoa com a mesma intensidade. Nada resiste para sempre, nem mesmo as maiores civilizações. Esse é apenas o início do mergulho sombrio em Atlântida. Se você está gostando dessa jornada pelas trevas da história e dos mitos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar este vídeo porque ainda temos muito a explorar sobre os mistérios, maldições e segredos ocultos dessa cidade lendária que, até hoje, continua a assombrar a imaginação humana. Bloco 6 - Atlântida.
o mistério que nunca morre ao longo dos séculos. Atlântida nunca deixou de assombrar a imaginação coletiva. O relato de Platão, escrito há mais de 2000 anos, continua ecoando como se fosse uma profecia ou uma advertência do passado para o futuro. Essa suposta civilização avançada, dotada de poderes e riquezas além do imaginável, teria perecido em apenas uma noite, engolida pelo oceano. Para uns, era um mito filosófico sobre a soberba dos homens e a queda inevitável das grandes potências. Para outros, um registro histórico encoberto por símbolos e metáforas. A cada nova expedição arqueológica, a cada mergulho em busca de ruínas submersas, a chama do mistério de Atlântida se reacende. O nome, envolto em mistério, transformou-se em sinônimo de tudo aquilo que é perdido, inalcançável e ao mesmo tempo tentador. O imaginário popular alimentou lendas que uniram ciência, ocultismo, esoterismo e até mesmo ufologia, sempre buscando respostas para o que talvez jamais tenha resposta. Teorias modernas apontam locais distintos para o desaparecimento da cidade. No fundo do Atlântico, nas proximidades dos Açores, na Grécia, no Egito, nas Américas e até mesmo na Antártida. As hipóteses se multiplicam porque o mito se adapta a qualquer cenário, sempre mantendo vivo o fascínio. Houve quem afirmasse que a Atlântida não desapareceu completamente, mas que sua sabedoria foi herdada por povos antigos, transmitida em rituais secretos e sociedades ocultas. Escritos medievais mencionam Atlantes como mestres de artes místicas, possuidores de tecnologias que desafiariam até mesmo os engenheiros do presente. Em contrapartida, arqueólogos sustentam que Platão usou a Atlântida como metáfora para criticar Atenas, ou como uma forma de expressar lições morais sobre decadência e excesso de poder. Seja como alegoria, seja como verdade histórica, a lenda continua viva e tem sido reinterpretada em todas as eras, sempre ajustando-se ao contexto das civilizações que a estudam. Mas o que talvez torne a Atlântida tão poderosa como narrativa não é apenas a ideia de uma cidade engolida pelo mar. É o simbolismo de uma civilização grandiosa que desaparece de maneira súbita, deixando apenas rastros vagos e memórias quebradas. Esse eco se reflete nas nossas próprias fragilidades enquanto sociedade. A pergunta que ressoa é: se uma civilização tão rica e poderosa pôde ser destruída em uma única noite, o que garante que o mesmo não poderia acontecer conosco? Essa reflexão, que transcende o tempo, dá à lenda um caráter sombrio e quase apocalíptico. Não é apenas uma história perdida no passado, mas um aviso que atravessa os séculos, insinuando que toda grandeza é efêmera e todo império carrega em si a semente da sua própria ruína. Atlântida não é apenas um lugar perdido, mas também um reflexo do desejo humano de encontrar uma origem mística para os mistérios da civilização. Cada mito sobre templos dourados submersos, cada história de cristais de energia guardando saberes antigos, reforça a ideia de que a humanidade já teria atingido níveis de conhecimento há muito esquecidos, e é justamente esse vazio entre o que sabemos e o que não sabemos que mantém a Atlântida viva. A cidade, embora engolida pelo oceano, nunca foi verdadeiramente apagada. Ela se ergue como um espectro que ronda nossos pensamentos e alimenta nossas esperanças de reencontrar, algum dia, uma parte daquilo que perdemos. E se você chegou até aqui mergulhando comigo nos segredos mais sombrios da Atlântida, não se esqueça de fortalecer esta jornada. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com aqueles que também buscam respostas nas profundezas da história e do mistério. O oceano guarda segredos que talvez nunca sejam revelados, mas juntos podemos continuar explorando cada fragmento dessa escuridão. Afinal, o mito da Atlântida ainda não terminou, e nós continuaremos a desvendá-lo. Bloco 7 - Atlântida. Segredos ocultos e presságio sombrio. Enquanto a lenda de Atlântida atravessava os séculos, surgiam relatos que adicionavam camadas cada vez mais sombrias à narrativa original de Platão. Alguns cronistas antigos, inspirados por tradições orais e textos egípcios, afirmavam que Atlântida não era apenas uma cidade física, mas também um centro de conhecimento proibido, onde os Atlantes haviam dominado forças que o homem moderno jamais compreenderia. Disse que eles manipulavam cristais capazes de armazenar energia, que construíram máquinas movidas por forças invisíveis e que em seus templos praticavam rituais complexos que mesclavam devoção e controle da natureza. Para os observadores medievais e renascentistas, esses relatos eram aterrorizantes. Atlântida havia desaparecido, mas não sem deixar um legado perigoso, como se uma maldição pairasse sobre aqueles que
ousassem vasculhar os segredos submersos. Exploradores ao longo da história relatam fenômenos inexplicáveis em regiões atribuídas à Atlântida. Nos Açores e nas profundezas do Atlântico, mergulhadores e cientistas descrevem estruturas submersas que parecem seguir padrões de engenharia avançada, totalmente fora de seu tempo. Alguns avistamentos descrevem formações rochosas alinhadas como cidades, ruas retangulares e colunas que se erguem do fundo do oceano, lembrando templos antigos. Pesquisadores sugerem que correntes marítimas podem ter preservado ruínas parcialmente, mas o fato é que cada relato mantém viva a aura sombria da cidade perdida, reforçando a crença de que a Atlântida poderia emergir novamente, ou ao menos continuar a influenciar o destino humano à distância. Além do aspecto físico, há o componente espiritual e ocultista que envolve a Atlântida. Algumas tradições ocultas afirmam que os Atlantes mantinham contato direto com entidades desconhecidas, talvez até interdimensionais, adquirindo conhecimentos proibidos. Esses relatos descrevem sacerdotes atlantes capazes de prever catástrofes naturais, manipular o clima e até influenciar a mente humana, poderes que teriam sido a causa de sua queda. A narrativa ganha contornos macabros quando se pensa que a destruição de Atlântida não foi um acidente. Teria sido uma intervenção divina, um castigo cósmico aplicado àqueles que ousaram ultrapassar os limites do conhecimento humano e desafiar as leis do universo. O mito sugere que arrogância, ganância e experimentos proibidos atraíram forças que destruíram a ilha em um instante, enterrando templos, palácios e segredos sob toneladas de água. Na modernidade, Atlântida se tornou uma obsessão para arqueólogos, historiadores e místicos. Teorias ligam a cidade perdida às pirâmides do Egito, às ruínas da América do Sul e até a bases submersas no Japão. O mito se adaptou a diferentes eras e culturas, mas sua essência sombria permanece. Atlântida simboliza tanto o auge da civilização quanto a fragilidade de sua existência. Pesquisadores e ocultistas sugerem que, mesmo que a cidade nunca tenha existido fisicamente, seu legado espiritual e simbólico continua a moldar a história, servindo de alerta para sociedades modernas sobre os perigos do orgulho desmedido e da ambição sem limites. Cada narrativa, cada teoria mantém a Atlântida viva não como um lugar físico, mas como uma presença que ronda a imaginação humana. O espectro da cidade perdida continua a inspirar livros, filmes, expedições e estudos acadêmicos, sempre carregado de mistério e uma sensação de perigo iminente. O simples ato de pensar na Atlântida traz à mente imagens de templos submersos, palácios de ouro e cidades inteiras, engolidas pelo mar, lembrando que a grandeza pode desaparecer em um instante, e que alguns segredos são talvez perigosos demais para serem revelados. Se você quer continuar explorando os segredos mais sombrios de Atlântida, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações, porque a jornada está apenas começando. Nos próximos blocos, iremos mergulhar ainda mais fundo nos rituais atlantes, nos misteriosos cristais, nas supostas maldições e nos relatos de quem buscou a cidade sob as águas, revelando camadas que Platão jamais ousou escrever. Bloco 8 - Atlântida. Rituais, cristais e poderes proibidos no âmago de Atlântida. Além de sua glória arquitetônica e riqueza material, existia um conhecimento oculto que a separava de todas as civilizações conhecidas. Os Atlantes, segundo relatos antigos e interpretações místicas, dominavam rituais complexos que combinavam devoção, magia e ciência. Esses rituais eram conduzidos em templos construídos com cristais gigantes, pedras que, de acordo com os textos, tinham a capacidade de armazenar e canalizar energia, amplificando pensamentos e emoções dos sacerdotes. Alguns acreditam que essas práticas permitiam aos atlantes controlar aspectos da natureza, manipular correntes marítimas, provocar tempestades ou até alterar o clima. Tal poder, embora fascinante, carregava consigo uma sombra mortal, pois qualquer erro poderia trazer destruição instantânea, algo que a própria Atlântida acabaria conhecendo em sua ruína. Os templos dedicados a Poseidon eram o epicentro desses rituais. As paredes resplandeciam com metais e cristais desconhecidos, emitindo uma luz quase sobrenatural. Sacerdotes vestidos com túnicas bordadas de ouro conduziam cerimônias que envolviam cânticos e movimentos coreografados, enquanto oferendas eram realizadas em altíssimos altares. Segundo relatos ocultistas, tais cerimônias permitiam que os líderes atlantes se conectassem a dimensões desconhecidas, recebendo visões do futuro e revelações sobre forças que o homem comum jamais poderia compreender. Era um poder tentador e perigoso, capaz de criar domínio absoluto, mas que também se voltava contra aqueles que o utilizavam de forma indevida. A tecnologia atlante era tão avançada que alguns historiadores e místicos modernos afirmam que ela superava o conhecimento da antiguidade e até de eras posteriores. Estruturas movidas por cristais poderiam gerar energia suficiente para iluminar cidades inteiras, movimentar máquinas
e até mesmo produzir efeitos de levitação. Há teorias que sugerem que esses cristais eram utilizados não apenas como fontes de energia, mas como instrumentos para amplificar rituais, permitindo aos sacerdotes manipular consciências, criar ilusões ou prever catástrofes naturais. Tal combinação de magia e ciência fez de Atlântida uma sociedade quase divina em seu poder, mas também a tornou vulnerável. Qualquer desequilíbrio nos rituais poderia gerar catástrofes imprevistas. E de fato, foi o orgulho e a ambição atlântica que provocaram sua própria destruição. Platão alerta que a decadência moral e espiritual, aliada ao uso irresponsável de poderosas tecnologias e rituais, despertou a fúria dos deuses. Em uma noite e dia fatídicos, a terra tremeu, vulcões subaquáticos entraram em erupção e o mar avançou sobre a ilha. Palácios, templos, máquinas e cristais foram engolidos pelo abismo. A Atlântida desapareceu fisicamente, mas seu legado sombrio permaneceu. Lendas de poderes proibidos, maldições e conhecimentos ocultos que sobrevivem até hoje em textos antigos e tradições secretas. A busca pela Atlântida continuou por milênios. Exploradores mergulharam em oceanos e mares, em busca de templos submersos e cristais que poderiam conter o segredo de seu poder. Alguns relatos falam de estruturas submersas, pedras esculpidas com precisão impossível, e artefatos que irradiam energia desconhecida. Outros afirmam que certas sociedades secretas mantêm o conhecimento Atlante vivo, usando os ensinamentos para rituais, controle político e experimentos ocultos. A lenda da Atlântida, portanto, não é apenas uma história de destruição, mas uma advertência eterna. Conhecimento sem sabedoria e poder sem responsabilidade podem trazer a ruína total. E assim, a Atlântida permanece viva na imaginação humana, não apenas como uma cidade engolida pelo mar, mas como um símbolo de poder, mistério e destruição iminente. Se você quer continuar explorando os rituais, os cristais e os segredos ocultos da Atlântida, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo, porque ainda vamos desvendar camadas mais sombrias da Cidade Perdida, onde a glória e a maldição caminham lado a lado, aguardando o momento de emergir novamente do abismo. Bloco 9 - Atlântida. O cataclismo e a ruína final. O ápice da tragédia Atlante se aproxima quando mergulhamos no relato sombrio do cataclismo que consumiu a cidade. Segundo Platão, Atlântida, apesar de sua grandeza, havia alcançado um ponto de arrogância insustentável. O orgulho de seus habitantes, a ganância por poder e a manipulação irresponsável das forças da natureza despertaram a fúria dos deuses. Naquela fatídica noite, terremotos e erupções subaquáticas rasgaram o chão da ilha, enquanto o mar avançava com fúria inexorável. Templos e palácios desmoronaram sob ondas colossais, e o brilho dourado que uma vez refletiu a glória da cidade desapareceu para sempre, engolido pelas profundezas. Cada cristal, cada artefato de poder, foi tragado pelo abismo, levando consigo segredos que jamais deveriam ser desvendados. O cataclismo foi descrito de maneira aterradora. A terra tremeu como se estivesse viva, abrindo fendas que engoliam tudo em seu caminho. Vulcões submersos entraram em erupção, lançando lava e gases sobre os canais da cidade, criando uma combinação letal de fogo e água. O som do desespero ecoava pelas ruas, mas não havia ninguém para ouvir, pois a população, pego de surpresa, foi ceifada em massa. Era o fim absoluto. A cidade que parecia indestrutível, que controlava o mar e manipulava o destino de outros povos, desapareceu em uma única noite, deixando apenas lendas, memórias fragmentadas e o medo que atravessa gerações. Ainda assim, o mito de Atlântida nunca se extinguiu. Sociedades secretas e ocultistas, fascinadas pelo poder que a cidade detinha, passaram a interpretar os eventos como maldições atemporais, advertências codificadas em cristais e templos submersos. Para eles, a destruição da Atlântida não foi apenas geográfica, mas também espiritual. Aqueles que tentassem buscar seu conhecimento ou replicar seus rituais poderiam atrair a mesma ruína. Assim, o mito se transformou em uma narrativa dupla, menos um relato histórico de destruição e uma advertência eterna sobre os perigos de ultrapassar os limites do conhecimento humano. Exploradores modernos, movidos pelo fascínio e pela ganância, mergulharam em mares traiçoeiros em busca de vestígios da Atlântida. Alguns encontraram formações rochosas e estruturas submersas que lembravam templos, canais e muralhas, mas nada jamais confirmou a localização exata da cidade. Ainda assim, cada descoberta alimenta o imaginário coletivo. Atlântida poderia emergir novamente? Ou seus segredos permaneceriam para sempre sob o peso do oceano, guardando maldições e conhecimentos proibidos que poderiam abalar o mundo moderno? E é justamente esse mistério que mantém Atlântida viva,
não como um mero mito, mas como um símbolo sombrio da ambição humana e de suas consequências inevitáveis. A Cidade Perdida nos lembra que a glória sem sabedoria, o poder sem ética e o conhecimento sem responsabilidade são armadilhas que podem destruir até mesmo as civilizações mais avançadas. Cada cristal perdido, cada templo submerso, é um testemunho silencioso de que forças maiores observam e julgam, e que nada escapa à fúria do destino quando a soberba humana desafia o equilíbrio natural. Se você chegou até aqui, navegando por essa narrativa sombria, não pare agora. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe este vídeo, porque ainda temos blocos finais para explorar as maldições remanescentes, os mistérios que os exploradores jamais desvendaram e os ecos da Atlântida que ainda assombram a humanidade, revelando camadas de horror, poder e mistério que atravessam o tempo. Encerramos agora esta longa jornada pelas profundezas do mito mais enigmático da humanidade. A Atlântida, a cidade lendária descrita por Platão, que teria sido engolida pelo mar em apenas uma noite e um dia. Percorremos suas supostas origens, seus reis poderosos, sua glória arquitetônica, seus pactos com os deuses e, claro, sua queda devastadora, que ecoa até hoje como um lembrete sombrio de que nenhuma civilização, por mais grandiosa que seja, está imune à ruína. A cada fragmento, cada teoria, cada ruína submersa, Atlântida nos sussurra da escuridão das águas. Somos pó diante da fúria dos deuses e da imensidão do tempo. E é justamente essa mensagem, esse eco de destruição e mistério, que atravessa séculos para alimentar o fascínio humano pelo desconhecido. Mas a história não termina aqui. No próximo vídeo, mergulharemos em outra cidade perdida, outro enigma enterrado pelo tempo, onde segredos ainda mais obscuros aguardam para ser revelados. Por isso, não se esqueça, inscreva-se agora no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Sua participação é essencial para manter viva essa jornada pelas sombras da história, onde mistério e terror se encontram.